Eu devia ter percebido no momento em que o sorriso da minha mãe não chegou aos seus olhos. O restaurante era caro demais para um jantar de família casual. Toalhas de mesa brancas, lustres de cristal a lançar uma luz fragmentada sobre rostos que eu conhecia a minha vida inteira. Rostos que de repente pareciam estranhos. O meu pai sentou-se na cabeceira da mesa. Os seus dedos tamborilavam contra a haste da sua taça de vinho. A minha irmã Vanessa não me olhava nos olhos. Então, disse a minha mãe, a sua voz tinha aquele tom particular que eu aprendi a temer quando era criança. Precisamos de discutir a tua situação. A minha situação? Como se a minha vida inteira pudesse ser reduzida a 2 palavras cheias de desapontamento. Eu disse-vos que estou a tratar disso, disse eu, mantendo a voz firme mesmo com o pulso a martelar na minha garganta. O empréstimo para o negócio não foi aprovado, mas eu tenho outras opções. O negócio é uma fantasia. Todas as palavras do meu pai caíram como pedras. Tens 32 anos de idade. Está na hora de seres realista. Realista. Tradução. Desiste. Assenta. Para de os envergonhar com as minhas ambições. Encontramos alguém para ti, interrompeu a Vanessa, finalmente a olhar para mim com algo que poderia ser pena ou alívio por não ser ela a desilusão da noite. Marcus Hale. Ele é advogado, tem um rendimento estável, está interessado em... Vocês armaram-me uma cilada. As palavras saíram mais ríspidas do que eu pretendia, mas eu já não me importava, sem sequer me perguntarem. Não sejas dramática, disse a minha mãe, pegando no seu vinho. Estamos a tentar ajudar-te. Essa tua ideia de boutique, de importar couro italiano, artigos feitos à mão, é encantadora, Ara, mas não é uma carreira de verdade, e tu não estás a ficar mais nova. O restaurante ficou desfocado nas bordas. Eu sentia os outros clientes a olhar na nossa direção. Sentia o peso do julgamento da minha família a pressionar-me como mãos à volta do meu pescoço. Eu não pedi a vossa ajuda. A minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Eu só precisava de tempo. Tempo que te demos, disse o meu pai repetidamente. Isto já não é uma negociação. Ou aceitas os nossos termos, abandonas essa fantasia de negócio, encontras-te com o Marcos, começas a agir como parte desta família. Ou, ele não terminou, não precisava. O silêncio estendeu-se, terrível e absoluto. Ou o quê? Ouvi-me a perguntar. A minha mãe pousou a taça com um clique suave. Ou ficas por tua conta. As palavras deviam ter doído mais. Talvez doessem mais tarde, quando o choque passasse e a realidade se instalasse. Mas naquele momento, tudo o que senti foi uma estranha dormência distante. Está bem, disse eu, levantando-me. As minhas pernas pareciam desligadas do meu corpo. Então, fico por minha conta. Não esperei por uma resposta. Não olhei para trás enquanto me afastava da mesa do jantar que eles tinham orquestrado como uma execução. Os meus saltos estalavam contra o mármore, demasiado altos no silêncio repentino. Eu sentia os olhos postos em mim. Os outros clientes, os funcionários, o fantasma da rapariga que eu costumava ser, que se teria desculpado, que teria ficado. O ar frio lá fora atingiu-me como uma bofetada. Novembro na cidade, cruel, cortante e implacável. Tinha deixado o meu casaco lá dentro. Não importava, eu não podia voltar. Nem agora, nem nunca. Andei às cegas, 1 quarteirão, 2, a minha respiração a embaciar no ar. O meu telemóvel vibrou. Provavelmente a minha mãe ou a Vanessa enviada para acalmar as coisas, para me lembrar do que eu estava a deitar fora. Eu não olhei. A rua abriu-se à minha frente, mais larga, mais escura, ladeada por edifícios cujas janelas brilhavam a ouro contra a noite. Tinha andado mais longe do que pensava. Este não era o meu bairro. Carros elegantes alinhavam-se nos passeios. O tipo de carros que custam mais do que o meu empréstimo falhado para o negócio. Eu devia voltar atrás. Continuei a andar. Foi então que ouvi o som inconfundível de um trinco de seguranças a ser destravado. Eu congelei. Continua a andar. Disse uma voz das sombras de um beco à minha direita. Uma voz masculina e fria. E não olhes. O meu coração bateu com força contra as minhas costelas. O treino das aulas de autodefesa que tive há anos gritava para eu correr, para gritar, para fazer alguma coisa. Mas o meu corpo tinha se transformado em pedra. Então ouvi outra voz. Baixa, controlada, letal. Larga isso.
2 palavras. Foi tudo o que foi preciso. O primeiro homem praguejou, e eu ouvi o som de metal a cair no pavimento. Passos a correr, a desaparecer. Eu também devia ter corrido. Devia ter aproveitado a oportunidade e desaparecido na noite. Em vez disso, virei-me. Ele estava à entrada do beco, com as mãos nos bolsos de um casaco preto que provavelmente custava mais do que a minha renda. Alto, com mais de 1,80 m, com cabelo escuro penteado para trás num rosto que parecia saído de uma pintura renascentista. Maxilar definido, nariz reto, olhos tão escuros que pareciam negros na luz fraca. Olhos que estavam completamente fixos em mim. Anda sempre sozinha à noite com saltos de $1000. A sua voz combinava com a sua aparência. Suave, controlada, perigosa. Olhei para os meus sapatos. Não eram de $1000, mas era perto o suficiente para eu não o corrigir. Foi uma noite má, disse eu, e surpreendi-me por a minha voz ter funcionado. Algo mudou na sua expressão. Não era bem um sorriso. Consigo ver isso? Ele aproximou-se e eu reparei na forma como ele andava, como alguém que nunca teve medo de nada na vida. Um homem que era dono do chão debaixo dos seus pés e do ar à sua volta. Um carro parou junto ao passeio, preto, impecável, com vidros escuros o suficiente para serem ilegais. A porta de trás abriu-se. Entra, disse ele. Acho que não. O instinto de autopreservação finalmente apareceu. Tarde, mas presente. Aquele homem que fugiu. Ele inclinou a cabeça em direção ao beco. Ele vai voltar com amigos. Este não é o teu bairro, e tu pareces não pertencer aqui. Eu estou bem, estás a tremer. Eu estava, não tinha reparado até ele o dizer. Ele aproximou-se mais, perto o suficiente para eu sentir o cheiro do seu perfume. Algo escuro e caro que me fez ficar tonta. Ou talvez fosse medo ou choque. Ou o fato de a minha vida inteira ter implodido a 1 hora e eu estar numa esquina a discutir com um estranho que me tinha acabado de salvar de sabe-se lá o quê. Última oportunidade, disse ele suavemente. Entra no carro ou arrisca a tua sorte aqui fora. Eu devia ter me afastado. Devia ter chamado um táxi, ido para casa, trancado as portas e fingido que esta noite nunca tinha lá acontecido. Em vez disso, entrei no carro. Ele sentou-se ao meu lado, perto o suficiente para eu sentir o calor que irradiava dele, e a porta fechou-se com um som pesado e final. O motorista afastou-se do passeio sem perguntar por um destino. Para onde vamos? A minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Ele virou-se para me olhar de frente pela primeira vez, e algo naqueles olhos escuros fez-me suster a respiração. Isso, disse ele em voz baixa, depende inteiramente do que estás a fugir. O carro cheirava a couro e a perigo. Encostei-me à porta, criando a maior distância que a física permitia entre nós. A cidade passava pelas janelas escuras, luzes e sombras desfocadas que pareciam pertencer à vida de outra pessoa. Agora, eu não estou a fugir de nada, disse eu, embora ambos soubéssemos que era mentira. Ele não respondeu imediatamente, apenas me observou com aqueles olhos escuros e inquietantes, como se pudesse ler todos os pensamentos que eu já tive escritos na minha pele. O teu vestido é Valentino, disse ele finalmente. Da estação passada, mas ainda assim, no mínimo $500. Os teus sapatos são Louboutin, gastos no calcanhar, o que significa que já os tens há algum tempo. Estás a usar as pérolas da tua avó. Ele fez uma pausa. O fecho é vintage, vale mais do que tudo o que estás a usar combinado, mas não as vendes porque significam algo. A minha mão voou para o meu pescoço, os dedos a fecharem-se instintivamente à volta das pérolas. Como é que podes saber? A tua máscara de pestanas está borrada, continuou ele, a voz ainda com a mesma calma controlada. Estiveste a chorar, mas não por muito tempo. Talvez há 1 hora. A tua família acabou de te cortar relações durante o jantar. Ele recostou-se, aparentemente satisfeito com a sua avaliação. Estou perto? O ar saiu dos meus pulmões. Quem diabos és tu? Alguém que reconhece o desespero. Algo cintilou na sua expressão. Não era bem simpatia, mas também não era crueldade. E alguém que sabe como é quando o mundo de uma mulher desmorona. O carro virou para uma rua que eu não reconheci, mais estreita, mais escura. Os edifícios aqui eram mais antigos, elegantes de uma forma que falava de dinheiro antigo e segredos mais antigos. Para o carro, disse eu. Não, eu disse para o...
Tu entraste de livre vontade, Ara. O meu nome na sua boca soou como uma invasão. Pode sair quando chegarmos. Como sabes o meu nome? O pânico subiu pela minha espinha, agudo e frio. Ele tirou o telemóvel do bolso, tocou no ecrã 2 vezes e virou-o para mim. Era uma foto do restaurante. Eu, de pé à mesa, com o rosto pálido e chocado. A minha família ainda sentada, a expressão da minha mãe esculpida em gelo. A marcação de tempo dizia 43 minutos atrás. Estavas no restaurante. A minha voz saiu seca. Estavas a observar-me. Eu estava a jantar. Ele corrigiu. Tu fizeste uma cena. As pessoas repararam. Então seguiste-me. Eu estava a sair quando te vi passar sozinha no bairro errado. Ele guardou o telemóvel no bolso. O homem com a arma já te estava a seguir. Eu apenas cheguei primeiro. O carro parou. Olhei pela janela e a minha respiração ficou presa. Estávamos estacionados em frente a um edifício que parecia ter sido roubado de um postal europeu. Todo em pedra escura e ferro forjado, com uma luz quente a sair das janelas 4 andares acima. Onde estamos? Num lugar seguro. Ele abriu a sua porta e depois fez uma pausa. És livre de ir embora. Vai-te embora agora mesmo e nunca mais me verás. Mas se o fizeres, ele olhou-me nos olhos. Vais passar o resto da noite a perguntar-te se aquele homem te encontra, se a tua família tem razão sobre ti, se és forte o suficiente para sobreviver ao que vem a seguir. Ele saiu. Eu devia ter ficado no carro, devia ter dito ao motorista para me levar para casa. Em vez disso, seguiu. O átrio era todo em madeira escura e iluminação suave, o tipo de lugar onde o silêncio parecia caro. Um elevador esperava, com as portas já abertas. Ele entrou e eu segui-o, os meus saltos a estalar contra o mármore, que provavelmente custava mais do que todo o meu plano de negócios falhado. Último andar, disse ele para ninguém. O elevador subiu suavemente e eu observei os números a subir. 3º andar, 4º, 5º. Ainda não me disseste o teu nome, disse eu. Não, concordou ele. Não disse. As portas abriram-se diretamente para um apartamento. Não um corredor, não um patamar, mas diretamente para um espaço que me deixou sem fôlego. Janelas do chão ao teto, com vista para uma cidade. Uma extensão cintilante de luzes que parecia quase pacífica desta altura. Móveis escuros, arte cara, tudo preciso e controlado. Como ele. Ele tirou o casaco e colocou-o sobre uma cadeira. Depois foi para um carrinho de bar perto das janelas. Whisky. Eu não bebo com estranhos que me perseguem. Eu não te persegui. Eu salvei-te. Ele serviu 2 copos de qualquer maneira. Há uma diferença. Ah? Ele atravessou a sala até mim, estendendo um dos copos. De perto, à luz, consegui ver detalhes que me tinham escapado antes. Uma cicatriz fina ao longo do seu maxilar, a forma como a sua camisa assentava perfeitamente, como se tivesse sido feita para ele, a ausência completa de medo nos seus olhos. Este era um homem a quem nunca tinham dito não, a quem nunca tinham negado nada do que queria. E naquele momento, ele estava a olhar para mim como se eu fosse algo que ele queria muito. Eu peguei no copo. Os nossos dedos tocaram-se e uma eletricidade percorreu o meu braço. A tua família tem razão, sabes, disse ele, indo para as janelas. A boutique não vai funcionar. Não da maneira que estás a planear. A raiva acendeu-se, quente e bem-vinda depois de horas de dormência. Tu não sabes nada sobre o meu negócio. Eu sei que precisas de 50 mil para cobrir a tua encomenda inicial de inventário de fornecedores em Florença e Milão. Sei que o teu banco rejeitou o teu pedido de empréstimo porque não tens garantias. Sei que tens estado a candidatar-te a investidores mais pequenos, mas ninguém quer arriscar numa mulher de 32 anos, sem experiência em negócios, a tentar entrar num mercado saturado. Ele virou-se para mim, e as luzes da cidade atrás dele faziam-no parecer algo esculpido em sombra. Também sei que és demasiado orgulhosa para pedir ajuda à tua família, demasiado teimosa para desistir e demasiado inteligente para não perceberes que estás sem opções. As minhas mãos tremiam. O que queres de mim? Nada ainda. Ele bebeu um gole do seu whisky. Mas vou fazer-te uma proposta, Ara. E antes de o fazer, preciso que entendas algo muito claramente. Ele pousou o copo e aproximou-se, cada passo deliberado. Eu não sou um bom homem, disse ele em voz baixa. Não te vou salvar dos teus problemas, nem te vou arrebatar.
Mas posso dar-te o que precisas. O dinheiro, os contactos, a oportunidade de provar que todos estão errados. Ele parou a centímetros de distância, perto o suficiente para eu sentir o calor dele. A questão é, o que estás disposta a arriscar para o conseguir? O meu coração martelava contra as minhas costelas. Por que me ajudarias? Os seus olhos desceram para a minha boca. Depois subiram de novo. Por que, Ara, disse ele com a voz baixa e perigosa. Eu cobro sempre os meus investimentos. Ele estendeu o braço por trás de mim e ouvi o clique suave da porta a destrancar-se atrás de mim. Pensa nisso, disse ele. Sabes onde me encontrar. Fiquei ali, congelada, enquanto ele se afastava para as sombras do seu apartamento. E percebi com absoluta certeza que tinha acabado de fazer um acordo com o diabo. Só ainda não sabia o preço. Não dormi naquela noite. Sentei-me no meu pequeno apartamento, aquele de que tanto me orgulhava quando me mudei e que agora parecia uma caixa de cartão, e olhei para o plano de negócios espalhado pela mesa da minha cozinha. Números que não batiam certo, sonhos que custavam mais do que eu podia pagar. As suas palavras ecoavam na minha cabeça. Eu cobro sempre os meus investimentos. Às 3 da manhã pesquisei no Google tudo o que conseguia lembrar sobre o edifício, o bairro, qualquer coisa que me pudesse dizer quem ele era. Mas não tinha nada, nenhum nome, nenhum cartão de visita, apenas a memória de olhos escuros e promessas mais escuras. Ao nascer do sol, tinha tomado a minha decisão. Ao meio-dia, estava novamente em frente ao seu edifício, a dizer a mim mesma que ainda podia ir embora. Eu não fui embora. O porteiro reconheceu-me. Esse devia ter sido o meu primeiro aviso. Ele simplesmente acenou com a cabeça e gesticulou para o elevador como se estivesse à minha espera. A subida pareceu mais longa desta vez. O meu reflexo nas portas polidas mostrava uma mulher que parecia mais composta do que se sentia. Calças pretas, blusa creme, cabelo apanhado, profissional, controlada, uma máscara. O elevador abriu-se diretamente para o seu apartamento novamente e ele estava de pé junto às janelas, com o telemóvel encostado ao ouvido. Ele levantou um dedo, espera, e continuou a sua conversa no que parecia ser italiano. Rápido, fluente, bonito e frio. Tão frio, ele estava a dar ordens. Eu não precisava de entender a língua para reconhecer o tom. Autoridade absoluta, sem espaço para negociação. Ele terminou a chamada e virou-se para mim. Voltaste. Ele não parecia surpreendido. Tenho perguntas? Claro que tens. Ele foi até ao carrinho de bar, serviu café de uma cafeteira francesa que não estava lá na noite anterior. Pergunta. Quem és tu? Dante Moretti. Ele disse-o como se eu devesse reconhecer o nome. Quando não reagi, algo cintilou na sua expressão. Tu realmente não sabes, devia? Ele entregou-me uma chávena de café, preto sem açúcar, exatamente como eu o tomo. Outra coisa que ele não devia saber sobre mim. A maioria das pessoas nesta cidade conhece o meu nome, disse ele. A maioria das pessoas é inteligente o suficiente para ter medo dele. Isso é suposto assustar-me? Devia. Ele encostou-se ao balcão a estudar-me. Mas acho que não te assustas facilmente, Ara. Acho que estás aterrorizada agora, mas estás aqui de qualquer maneira. Isso é ou muito corajoso ou muito estúpido. Talvez ambos. A sua boca curvou-se. Não era bem um sorriso, mas quase. Provavelmente ambos. Pousei o café, intocado. O que queres de mim? A sério? Eu disse-te que quero investir no teu negócio. Ninguém investe $50.000 numa estranha que conheceu na rua. Não sem querer algo em troca. Verdade. Ele aproximou-se e eu lutei contra o impulso de recuar. Quero que trabalhes para mim. A fazer o quê? Aquilo em que és boa. Importar bens de luxo, construir relações com fornecedores, criar algo bonito. Ele fez uma pausa. Mas falo-á sob o meu nome, os meus contactos, a minha proteção. Proteção. A palavra pairou no ar como uma ameaça. E em troca, tens tudo o que precisas para lançar a tua boutique. 50 mil para o inventário. Outros 20 para renda, licenças, custos operacionais, acesso à minha rede. Fornecedores que não te dão atenção agora vão devolver as tuas chamadas. Clientes que podem realmente pagar o que estás a vender. Era demasiado fácil. Qual é o truque? O truque, disse ele suavemente, é que tu pertences-me. Não da maneira que estás a pensar, acrescentou ele, lendo a minha expressão. Mas o teu negócio é meu.
O teu sucesso é meu. Os teus fracassos são meus. Tu tomas as decisões, mas eu tenho a aprovação final. Tu constróis algo, mas o meu nome está ligado a isso. Então eu estaria a trabalhar para ti, não contigo. Inicialmente, ele pegou no seu próprio café. Prova o teu valor e renegociamos. Mas durante o primeiro ano, tu és minha. Havia algo na maneira como ele disse minha, possessivo e absoluto, que fez um calor subir pela minha espinha. Como sei que és legítimo? Que isto não é algum. Parei, sem saber como terminar. Algum quê? Esquema? Truque? Ele pousou a sua chávena com cuidado deliberado. Deixa-me mostrar-te algo. Ele foi até uma secretária perto das janelas e abriu um computador portátil, digitou brevemente e depois virou o ecrã para mim. Era um contrato, profissional, detalhado, exatamente como ele descreveu. Cronogramas de pagamento, termos, condições, tudo legal, tudo vinculativo, tudo real. O meu advogado redigiu esta manhã, disse ele. Leu. Leva-o ao teu próprio advogado se quiseres, mas este é um acordo de negócios legítimo, Ara. Não estou a tentar prender-te. Então por que eu? A pergunta explodiu antes que eu pudesse impedi-la. Podias investir em qualquer pessoa. Por que numa mulher qualquer que viste a jantar com a família? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a sua voz estava mais suave do que antes, porque me lembraste de alguém que queria tanto algo que conseguia saboreá-lo. Mas o mundo continuava a dizer-lhe que não. Ele aproximou-se e eu senti novamente aquele perfume escuro. E porque quando a tua família te disse para desistires, tu foste-te embora. Isso exige força. O tipo de força que eu posso usar. Usar, repeti eu, não ajudar. Usar, eu não finjo ser altruísta. Os seus olhos encontraram os meus. Estou a oferecer-te um acordo, não um resgate. Tu decides se vale a pena. Olhei para o contrato no ecrã, olhei para ele, olhei para a cidade que se estendia para além das janelas. Todas aquelas luzes, todas aquelas possibilidades, todas fora de alcance. Preciso de tempo para pensar. Tens até amanhã. Ele tirou um cartão do bolso, cartão preto pesado com letras prateadas. Apenas um nome e um número de telefone. Liga-me antes das 8 da noite ou a oferta expira. Eu peguei no cartão. Os nossos dedos tocaram-se novamente e a mesma eletricidade faiscou entre nós. Mais uma pergunta, disse eu. Disseste que não és um bom homem. O que querias dizer com isso? Algo perigoso cintilou nos seus olhos. Assina o contrato, Lara, e descobrirás em breve. Ele acompanhou-me até o elevador, ficou perto o suficiente para eu sentir o calor dele, cheirar o tecido caro e o perfume caro, e algo por baixo, algo mais escuro, mais selvagem. As portas começaram a fechar-se. Dante, disse eu, o seu nome é estranho na minha língua. O homem da noite passada, aquele com a arma. Ele trabalhava para ti. Não trabalhava? As portas fecharam-se sobre o seu sorriso, bonito e aterrorizante, e eu soube com absoluta certeza que já estava presa na sua teia. A única questão era se eu sobreviveria. Assinei o contrato às 7h58 da noite. Não porque tivesse feito as pazes com a minha decisão. Não tinha, mas porque a alternativa era voltar para a minha família com o rabo entre as pernas, admitindo que eles tinham tido razão o tempo todo. E isso parecia um tipo diferente de morte. Dante atendeu ao primeiro toque. Estou dentro, disse eu antes que pudesse mudar de ideias. Silêncio. Depois, vem ao armazém na quinta com a Mercy, sozinha. Traz o contrato assinado. Quando? Agora. Ele desligou. A quinta com a Mercy não era um bairro. Era um aviso. A parte da cidade onde os candeeiros de rua piscavam e morriam, onde os edifícios exibiam a sua decadência como medalhas de honra. O meu motorista de táxi não parava de olhar para mim pelo espelho retrovisor, como se estivesse a tentar perceber o que uma mulher com um casaco de cachemira estava a fazer a ir para a zona industrial à noite. Eu estava a perguntar-me o mesmo. O armazém erguia-se contra o céu escuro, todo em metal enferrujado e janelas partidas. Sem sinais, sem luzes, nada que indicasse que alguém realmente usava aquele lugar. Paguei ao motorista e saí para o frio. Senhora, chamou ele por mim, tem a certeza disto? Não, sim. Ele foi-se embora e o som do seu motor desapareceu no nada. Eu estava sozinha.
A porta principal estava entreaberta, derramando uma luz amarela fraca sobre o cimento manchado de óleo. Empurrei a mais e entrei. O armazém era maior do que parecia de fora. Cavernoso, cheio de sombras e do cheiro a metal e a outra coisa. Algo acobreado e errado. Olá! A minha voz ecoou, aqui atrás. A voz de Dante vinha do fundo do edifício. Seguia, os meus saltos a estalar demasiado alto contra o cimento, passando por pilhas de caixotes de madeira e maquinaria que parecia não ser usada há décadas. A luz ficou mais forte, e eu virei uma esquina para um espaço que tinha sido limpo. Uma área aberta com uma mesa, cadeiras, luzes portáteis em tripés e Dante de pé sobre um homem amarrado a uma cadeira. O homem estava a sangrar. Eu parei. Não conseguia mover-me. Não conseguia respirar. Não conseguia processar o que estava a ver. Dante olhou para cima e a sua expressão não mudou, como se isto fosse normal, como se não houvesse um homem a sangrar da boca a 1 metro de distância. Chegaste cedo, disse ele calmamente. O quê? A minha voz falhou. O que é isto, negócio? Ele tirou um lenço do bolso e limpou o sangue dos seus nós dos dedos com o mesmo cuidado que alguém usaria para limpar uma taça de vinho. Trouxeste o contrato? Eu ainda estava a olhar para o homem na cadeira. Ele olhou para mim, com os olhos suplicantes, e eu vi que ele era jovem, talvez 25 anos, com o cabelo escuro emaranhado de suor e o medo a emanar dele em ondas. Dante. Forcei o seu nome a sair. O que lhe fizeste, o que ele merecia. Dante atirou o lenço para o lado e moveu-se na minha direção. Ele roubou-me. $50.000. Coincidentemente, a mesma quantia que estou a investir em ti. Os números encaixaram-se na minha cabeça e a náusea revirou-me o estômago. Queres que eu veja isto? Sussurrei. Isto é um teste. Não. Ele parou à minha frente. Isto é clareza. Queria saber que tipo de homem eu sou. Agora sabes. Atrás dele, o homem na cadeira estava a chorar. Lágrimas silenciosas a escorrer pelo sangue no seu rosto. Deixa-o ir, disse eu. Não, Dante. Ele fez uma escolha, Ara. Ele sabia as consequências. A sua voz ainda tinha a mesma calma aterrorizante. Todos os que trabalham para mim conhecem as consequências. Eu ainda não trabalho para ti. Trabalhas? Ele inclinou a cabeça. Tu assinaste o contrato. Tu vieste aqui. Tu sabias o que eu era no momento em que te disse o meu nome. Apenas não querias acreditar. Ele tinha razão. Eu sabia a um certo nível. Sabia desde o início que Dante Moretti não era um empresário legítimo. Que o seu dinheiro vinha de lugares que eu não queria examinar de perto. Eu apenas tinha escolhido não olhar. Dá-me o contrato, disse ele suavemente. As minhas mãos tremiam enquanto eu tirava os papéis dobrados da minha mala. Ele pegou neles, examinou a página da assinatura e acenou com a cabeça. Bom. Ele tirou uma caneta do casaco e assinou o seu próprio nome com um floreado. Agora estamos ligados, legalmente e de outra forma. De outra forma. Ele aproximou-se e eu senti o cheiro a sangue por baixo do seu perfume agora. Vieste aqui sabendo o que ias encontrar. Talvez não isto exatamente, mas algo parecido. E vieste na mesma porque queres o que estou a oferecer mais do que queres manter-te limpa. Isso não é verdade, é? Ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Um gesto tão gentil que tornou tudo o resto pior. Já não és inocente, Ara. No momento em que assinaste aquele papel, no momento em que entraste neste armazém, tornaste-te parte do meu mundo. Eu não sou como tu. Mas a minha voz tremeu. Ainda não. O seu polegar roçou na minha bochecha. Mas serás, ou vais quebrar. De qualquer forma, agora és minha. Atrás de nós, o homem na cadeira fez um som. Desesperado, quebrado. Afastei-me de Dante. O que vais fazer com ele? Isso depende. Ele virou-se de volta para o homem, casual como se estivesse a discutir o tempo. O Marco aqui vai dizer-me onde escondeu o meu dinheiro. Depois vai desaparecer por um tempo. Aprender a sua lição. E se ele não te disser, o sorriso de Dante era uma coisa bonita e terrível. Todos me dizem eventualmente. Ele voltou para o Marco e eu devia ter saído. Devia ter fugido daquele armazém e nunca mais olhado para trás. Contrato ou não contrato? Em vez disso, fiquei. Observei enquanto Dante se agachava em frente ao homem aterrorizado. Observei enquanto ele falava demasiado baixo para eu ouvir.
Observei enquanto o Marco soluçava e acenava com a cabeça e lhe dava o que ele queria. Observei enquanto dois homens que eu nem tinha notado, de pé nas sombras como fantasmas, avançavam e desamarravam o Marco, arrastando-o para uma porta lateral. Ele vai viver, disse Dante lendo o meu rosto. Eu não sou um monstro, Ara. Apenas alguém que mantém as suas contas equilibradas. Ele estendeu a mão. Nela estava um cheque de $70.000, o teu investimento, como prometido. Olhei para ele, para o sangue ainda a secar nos seus nós dos dedos, para o contrato que ele tinha guardado no bolso do casaco, para a escolha que eu já tinha feito. Peguei no cheque. Boa menina, murmurou ele, e a aprovação na sua voz fez algo torcer no meu peito. Ele acompanhou-me até a saída, com a mão na parte inferior das minhas costas. Possessivo, protetor. Um carro estava à espera. Não o de antes, mas igualmente caro. Amanhã, disse ele, começas a ver propriedades para a tua boutique. Vou enviar-te moradas. Escolhe uma até sexta-feira. Isso são 3 dias. Então é melhor trabalhares depressa. Ele abriu a porta do carro. Bem-vinda ao meu mundo, Ara. Entrei e, pela janela, observei-o a voltar para aquele armazém, de volta ao sangue e às sombras e à violência da qual ele me tinha acabado de tornar cúmplice. O motorista arrancou e eu olhei para o cheque nas minhas mãos. Os meus sonhos comprados com o medo de outra pessoa. E eu não o rasguei. Deus me ajude. Eu não o rasguei. O espaço da boutique era perfeito. Tijolo à vista, tetos altos, luz natural a entrar por janelas enormes que davam para a rua. Eu já conseguia ver artigos de couro expostos em prateleiras minimalistas, lenços italianos drapeados como arte, o cheiro de coisas caras e novos começos. Também conseguia ver o rosto do Marco, o sangue, os olhos calmos de Dante enquanto ele limpava os nós dos dedos. O que achas? Virei-me. Dante estava na porta, com as mãos nos bolsos do seu fato cinzento escuro. Tinha chegado sem aviso, como sempre parecia fazer, como se existisse nos espaços entre os segundos. É lindo, admiti. Mas nada. É perfeito. Voltei-me para as janelas. Fico com ele. Ouvi-o aproximar-se, senti a mudança no ar que anunciava a sua presença. Ele parou ao meu lado, perto o suficiente para que os nossos ombros quase se tocassem. Não olhas para mim desde o armazém, disse ele em voz baixa. Tenho estado ocupada. Mentira. Fechei os olhos. O que queres que eu diga, Dante? Que estou bem com o que vi? Que ver-te a aterrorizar alguém não me tira o sono? Não. A sua mão agarrou o meu queixo, gentil mas firme, virando o meu rosto para o dele. Quero que digas que entendes porque foi necessário. Não foi necessário. Foi cruel. Foi justiça. O seu polegar roçou no meu maxilar. O Marco roubou-me. Não dinheiro, lealdade, confiança. No meu mundo, isso é imperdoável. O teu mundo é bárbaro. O meu mundo, disse ele suavemente, é a razão pela qual estás neste espaço lindo, a escolher cores de tinta e a planear o teu futuro. Não podes beneficiar do que eu faço e fingir que estás acima disso. Ele tinha razão. Odiava que ele tivesse razão. Afastei-me do seu toque. Quando posso assinar o contrato de arrendamento? Algo cintilou nos seus olhos. Desapontamento, talvez, ou aprovação. Com Dante, era impossível dizer. O meu advogado estava a tratar disso. Terás as chaves até segunda-feira. Ele moveu-se para o centro do espaço vazio, olhando para o teto. Isto costumava ser uma livraria de uma família, 3 gerações. Perderam-na durante a recessão. Como sabes isso? Eu comprei o edifício. Ele olhou para mim. Há 12 anos. Tenho estado à espera do inquilino certo. As implicações assentaram sobre mim como um peso. Tu tens estado a planear isto, a preparar isto? Tenho estado a preparar-me para oportunidades. Ele caminhou pelo perímetro da sala, os seus passos a ecoar. Quando vejo algo que quero, certifico-me de que estou em posição de o conseguir. É isso que eu sou? Algo que queres conseguir? Ele parou de andar, virou-se para me encarar de frente, e a intensidade no seu olhar fez-me suster a respiração. Achas que eu arranjei para que a tua família te renegasse? Para que o teu banco rejeitasse o teu empréstimo? Ele aproximou-se. Eu sou bom, Ara, mas não sou omnisciente. Tu criaste esta situação sozinha por seres demasiado orgulhosa, demasiado teimosa, demasiado determinada a fazer as coisas à tua maneira.
Então por que ajudar-me? Porque reconheci algo em ti. Ele estava perto agora. Perto o suficiente para eu ver reflexos âmbar nos seus olhos escuros. Algo que pensei ter perdido há muito tempo. Esperança. A palavra parecia errada vinda dele. Demasiado suave, demasiado vulnerável. Não pareces alguém que precisa de esperança, disse eu. Não preciso, mas gosto de olhar para ela. A sua mão subiu, os dedos a entrelaçarem-se no meu cabelo num gesto que parecia ao mesmo tempo terno e possessivo. Gosto de me lembrar de como é. O meu coração martelava. Dante, não vou pedir desculpa pelo que viste, disse ele. Não te vou mentir e não vou fingir ser algo que não sou, mas preciso que entendas. Tudo o que faço, faço por uma razão. E neste momento, a minha razão está à minha frente, a olhar para mim como se eu fosse um monstro quando tudo o que eu quero. Ele parou, fechou os olhos brevemente, como se estivesse a lutar contra algo. O que? Sussurrei. O que queres? Quando ele abriu os olhos novamente, algo neles tinha mudado, mais escuro, mais faminto. Beijar-te, disse ele simplesmente. Quero beijar-te até parares de olhar para mim assim. Até veres o que eu vejo quando olho para ti. E o que vês? Alguém forte o suficiente para sobreviver ao meu mundo. Alguém corajoso o suficiente para entrar nele de olhos abertos. A sua outra mão segurou meu rosto. Alguém que me faz querer ser o homem que eu era antes de tudo se transformar em sangue e dinheiro. Eu devia ter recuado. Devia tê-lo lembrado que isto era um negócio, que tínhamos um contrato, que eu não era um prêmio que ele podia colecionar. Em vez disso, fiquei perfeitamente imóvel enquanto ele se inclinava. Os seus lábios roçaram nos meus, suaves, interrogativos, nada como eu esperava. Não exigentes ou rudes, mas cuidadosos, como se eu fosse algo precioso que ele tinha medo de quebrar. Eu beijei-o de volta. Foi um erro. Eu sabia que era um erro mesmo enquanto o fazia. Mesmo enquanto as minhas mãos subiam para o seu peito, sentindo o seu coração a bater rápido sob o tecido caro. Mesmo enquanto ele aprofundava o beijo, uma mão a deslizar para a parte inferior das minhas costas, puxando-me para mais perto. Ele sabia a café e a perigo e a outra coisa. Algo que parecia perigosamente familiar. Quando nos separamos, estávamos ambos a respirar com dificuldade. Isto complica as coisas, consegui dizer. Tudo em ti complica as coisas. A sua testa encostou-se à minha, mas estou a começar a pensar que essa é a questão. Um telemóvel tocou. O dele. Ele tirou ou olhou para o ecrã e toda a sua postura mudou. O homem suave que me tinha acabado de beijar desapareceu, substituído pelo empresário frio que eu tinha visto no armazém. Tenho de ir, ele recuou, já distante. Escolhe as cores da tinta. Começa a encomendar o inventário. Amanhã peço à minha assistente para te enviar os contactos dos fornecedores. Dante, e ele parou a porta. Tranca as tuas portas esta noite. Não atendas se não reconheceres o número. E se alguém perguntar por mim, tu não sabes de nada. O medo atravessou-me. Por quê? O que se passa? Nada com que precises de te preocupar ainda. Mas a sua expressão dizia o contrário. Apenas confia em mim. Ele foi-se embora antes que eu pudesse responder. Fiquei na boutique vazia, os meus lábios ainda a formigar do seu beijo, e percebi que tinha acabado de cruzar outra linha que não podia descruzar. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Ele está a mentir-te. O armazém foi um teste. Tu falhaste. Sai enquanto ainda podes. Olhei para a mensagem, o gelo a inundar as minhas veias. Depois olhei para o edifício do outro lado da rua, para a janela onde uma sombra se moveu e depois desapareceu. Alguém estava a observar-me e sabia exatamente o que eu tinha feito. Não liguei ao Dante. Devia ter ligado. Teria sido a coisa inteligente a fazer. Contar-lhe sobre a mensagem, sobre a sombra na janela, sobre a sensação de olhos invisíveis a seguir todos os meus movimentos. Em vez disso, fui para casa e verifiquei as minhas fechaduras 3 vezes. A mensagem assombrava-me. Ele está a mentir-te sobre o quê? O armazém, o contrato, o beijo que ainda queimava nos meus lábios 3 horas depois. Às 2 da manhã chegou outra mensagem. Pergunta-lhe sobre a Sofia Castiano. Pergunta-lhe o que ele fez à última mulher em quem investiu. As minhas mãos tremeram enquanto eu digitava o nome no meu motor de busca. Os resultados fizeram o meu sangue gelar.
Sofia Castiano tinha 28 anos quando desapareceu. Bonita, ambiciosa, a gerir uma galeria de arte de luxo no mesmo bairro onde a minha boutique estaria. Os artigos eram de 6 anos atrás. Breves menções nas secções de crime local. Depois nada. Nenhum corpo encontrado. Nenhuma detenção feita. O caso arrefeceu. E em todas as fotos da inauguração da sua galeria, de pé ao fundo, estava um Dante Moretti mais jovem. Fechei o meu computador portátil com força, mas as imagens estavam gravadas no meu cérebro. O sorriso de Sofia, a mão de Dante no seu ombro. A forma como se olhavam, familiar, íntima, da mesma forma que ele me tinha olhado hoje. O meu telemóvel tocou. Dante. Olhei para ele, a vê-lo vibrar contra a minha mesa de café. O rosto de Sofia ainda fresco na minha mente. Atendi. Estás acordada? A sua voz estava rouca, cansada. Bom, preciso que ouças com muita atenção. Dante, quem é a Sofia Castiano? Silêncio longo o suficiente para eu pensar que a chamada tinha caído. Onde ouviste esse nome? A sua voz tinha ficado mortalmente silenciosa. Alguém me enviou uma mensagem. Disse-me para te perguntar sobre ela. Mostra-me. Não foi um pedido. Reencaminha-me agora. Não até me dizeres quem ela era. Ara, ela era como eu? A minha voz falhou. Fizeste-lhe as mesmas promessas? Deste-lhe dinheiro e a Sofia não era nada como tu. Ele interrompeu-me e havia algo cru na sua voz agora. Algo que soava a dor. E ela está morta porque eu não fui cuidadoso o suficiente. As palavras caíram como pedras. Tu mataste-a? Não. Uma pausa, mas era como se tivesse sido. Ouvi movimento do lado dele, passos, uma porta a fechar-se. Quando ele falou novamente, a sua voz estava mais próxima, mais íntima. Estou a ir ter contigo. Não abras a porta a mais ninguém. Não respondas a mais nenhuma mensagem. E uma pausa. Desculpa. Ele desligou. Sentei-me no meu apartamento escuro, a agarrar o meu telemóvel, a tentar processar o que ele tinha acabado de dizer. A Sofia estava morta. O Dante culpava-se e alguém estava a usá-la para me avisar, para me afastar ou para me fazer confiar menos nele. Ou para. Uma batida na minha porta fez-me saltar. Sou eu, a voz de Dante abafada pela madeira. Espreitei pelo olho mágico. Ele estava no corredor, ainda de fato, mas agora desalinhado, gravata solta, cabelo penteado para trás como se tivesse passado as mãos por ele. Abri a porta. Ele entrou e trancou-a atrás de si. Depois tirou o telemóvel. Mostra-me as mensagens. Entreguei-lhe o meu telemóvel. Observei o seu maxilar a apertar-se enquanto ele lia. Este número? Ele olhou para cima. Respondeste? Não. Bom, ele lhe reencaminhou as mensagens para si mesmo. Depois devolveu-me o telemóvel. A Sofia era alguém de quem eu gostava. Ela geria uma galeria de arte. Negócio legítimo, nada ilegal. Mas ela foi apanhada entre mim e uma família rival. Usaram-na para chegar a mim. Como? A sua expressão tornou-se sombria. Levaram-na, mantiveram-na por 3 dias. Quando a encontrei, ele parou e engoliu em seco. Ela já tinha morrido. Eles certificaram-se disso. E as pessoas que o fizeram desapareceram. A palavra foi final. Absoluta. Cada uma delas. Sentei-me no meu sofá, com as pernas subitamente fracas. Por que não me contaste isto antes? Porque não é algo de que eu fale. Ele foi até a minha janela, a verificar a rua lá embaixo. E porque não queria que pensasses que eu podia acabar da mesma maneira que eu te deixaria. Ele virou-se para mim, e a intensidade nos seus olhos era quase dolorosa de se ver. A Sofia morreu porque eu era jovem e estúpido, e pensei que podia manter os meus negócios separados da minha vida pessoal. Agora sei melhor. Então, o que sou eu? A pergunta saiu mais baixa do que eu pretendia. Negócio ou pessoal? Ele atravessou a sala em 3 passadas. Ajoelhou-se à minha frente para ficarmos ao nível dos olhos. És a primeira coisa em 6 anos que me fez sentir algo além de raiva. As suas mãos encontraram as minhas, apertaram-nas gentilmente. E isso aterroriza-me mais do que qualquer família rival alguma vez conseguiu. Dante, quem quer que te tenha enviado aquelas mensagens, quer te assustada, quer que fujas. O seu polegar desenhou círculos na minha palma. Eles sabem que afastar-te é a maneira mais rápida de me magoar, o que significa que tem estado a observar, o que significa que já estás em perigo.
O medo atravessou-me. O que faço? Deixas-me proteger-te. Ele levantou-se puxando-me com ele. Faz uma mala. Vais ficar num lugar seguro até eu descobrir quem te está a ameaçar. Não vou sair da minha casa. Ara! Ele segurou o meu rosto, forçando-me a olhá-lo. A Sofia disse a mesma coisa. Ela pensava que estava segura, pensava que eu estava a ser paranoico. E eu deixei-a convencer-me porque não queria que ela pensasse que eu a estava a controlar. A sua voz falhou na última palavra. Não vou cometer esse erro novamente. Eu queria discutir, queria insistir que conseguia tomar conta de mim mesma, que não era uma donzela que precisava de ser resgatada. Mas eu tinha visto o armazém, visto do que o Dante era capaz, visto a violência casual do seu mundo. E se alguém quisesse magoar-me para chegar a ele, eu não teria a menor hipótese. Onde? Perguntei. O alívio inundou as suas feições. Num lugar que ninguém conhece. Num lugar que nem os meus próprios homens conseguem encontrar. Ele ajudou-me a fazer as malas, eficiente, cuidadoso, a verificar cada janela e sombra. 20 minutos depois, estávamos no seu carro, a conduzir por ruas vazias em direção aos arredores da cidade. O beijo de mais cedo, disse eu na escuridão. Foi real ou também fazia parte do investimento? Ele olhou para mim e algo vulnerável cintilou no seu rosto. Foi a coisa mais real que fiz em 6 anos. Conduzimos em silêncio depois disso, a cidade a ficar para trás. E percebi com uma clareza surpreendente que não tinha medo apenas de quem me estava a ameaçar. Tinha medo do quanto queria acreditar nele. Do quanto queria que tudo isto fosse real. Mesmo que me matasse da mesma forma que tinha matado a Sofia. O carro virou para uma estrada escura e a mão de Dante encontrou a minha na escuridão. Não vou deixar que nada te aconteça, disse ele suavemente. Apertei a sua mão de volta e rezei para que ele estivesse a dizer a verdade. A casa de segurança não era o que eu esperava. Nenhuma fortaleza, nenhuns guardas armados, apenas uma pequena casa de campo, escondida numa floresta tão densa que eu já não conseguia ver a estrada. Uma luz quente brilhava das janelas, fumo saía de uma chaminé de pedra, e por um momento pareceu algo saído de um conto de fadas. Até me lembrar que os contos de fadas eram geralmente avisos. Dante desligou o motor, mas não se moveu. As suas mãos agarravam o volante, os nós dos dedos brancos. Não venho aqui há 3 anos, disse ele em voz baixa. Por quê? Porque isto era dela, da Sofia. Comprei-a para ela. Um lugar onde ela pudesse pintar, fugir da cidade. Ele finalmente olhou para mim. Um lugar onde eu pensei que ela estaria segura. O peso dessa confissão instalou-se entre nós. Dante, se isto é demasiado. Não. Ele saiu, deu a volta para abrir a minha porta. É o lugar mais seguro que conheço. E talvez, ele fez uma pausa, ajudando-me a sair. Talvez seja hora de parar de fugir de fantasmas. Lá dentro, a casa era exatamente como eu imaginara que a Sofia a teria decorado. Texturas suaves, cores quentes, materiais de arte ainda arrumados numa mesa junto à janela, uma pintura inacabada num cavalete, uma paisagem marítima, toda em azuis e cinzentos e saudade. Ela nunca conseguiu terminar, disse Dante, seguindo o meu olhar. Ele pousou a minha mala, foi até a lareira e começou a acender o fogo com uma facilidade praticada. Continuei a pensar em pedir a alguém para vir limpar tudo isto, mas não consegui. Fui até a pintura, tracei a borda da tela. Ela tinha talento. Ela era tudo. As palavras foram tão suaves que quase não as ouvi, e eu fiz com que a matassem. O fogo pegou, lançando sombras dançantes pela sala. Disseste que alguém a levou. Isso não é o mesmo que eu devia ter previsto. Ele levantou-se, limpou as cinzas das mãos. Havia sinais, mensagens, ameaças, mas eu pensei que conseguia lidar com isso. Pensei que a minha reputação a protegeria. A sua risada foi amarga. Eu estava errado. Aproximei-me dele, atraída pela crueza na sua voz. Quem a levou? A família Vulov, bratva russa a tentar expandir-se para o meu território. Ele olhou para as chamas. Eles queriam que eu recuasse, deixá-los mover as suas operações para a cidade. Quando recusei, decidiram enviar uma mensagem. Sofia. Eles agarraram-na na sua galeria. A meio do dia, 3 testemunhas, e nenhuma delas fez nada porque sabiam a quem ela pertencia. O seu maxilar cerrou-se. Mantiveram-na por 3 dias,
Enviaram-me fotos, vídeos, disseram-me que a deixariam ir se eu lhes desse o que eles queriam. Mas tu não deste. Não podia. Ele virou-se para mim e a angústia nos seus olhos era devastadora. Se eu tivesse cedido, teria mostrado fraqueza. Todas as famílias da cidade teriam vindo atrás de mim, usado as pessoas de quem eu gostava como moeda de troca. Tive de escolher entre salvar a Sofia e salvar todos os outros pelos quais era responsável. Então, tu escolheste? Eu escolhi queimá-los a todos. A sua voz tornou-se seca, sem emoção. Encontrei a sede deles. Encontrei cada homem que lhe tinha tocado, olhado para ela, respirado o mesmo ar e fi-los pagar. Mas ela já estava morta. Ela já estava morta, confirmou ele. Mataram-na no segundo dia, continuaram a enviar-me filmagens dela viva por mais um dia só para me torturar. Eu não conseguia respirar. Não conseguia imaginar esse tipo de dor, esse tipo de raiva. Como sobreviveste a isso? Não sobrevivi, não realmente. Ele aproximou-se e eu pude ver o esgotamento gravado em cada linha do seu rosto. O homem que eu era antes da Sofia morrer, ele desapareceu. O que resta é apenas isto, sangue e negócios, e tentar garantir que nunca mais aconteça. É por isso que me estás a ajudar? Porque vês nela em mim? Não, ele estendeu a mão, colocou o meu cabelo atrás da minha orelha com uma gentileza infinita. Tu não és nada como a Sofia. Ela era suave, gentil, tudo de bom no mundo. Tu és. Ele procurou por palavras. Tu és aço envolto em seda, fogo a fingir ser fumo. Entraste naquele armazém e não fugiste. Beijaste-me sabendo o que eu sou. O seu polegar traçou o meu maxilar. A Sofia teria tido pavor de mim. Mas tu olhas para mim como se eu fosse humano, como se eu ainda valesse alguma coisa. Tu vales alguma coisa, sussurrei. Valho? A sua mão caiu. Eu matei homens, não apenas os que levaram a Sofia. Dezenas, talvez centenas. Construí um império com base no medo e no sangue. E a única razão pela qual durmo à noite é porque parei de contar. Então por que estou aqui? A minha voz estava firme, apesar do meu coração acelerado. Se és um monstro tão grande, por que proteger-me? Por que tudo isto? Ele ficou em silêncio por um longo momento, a luz do fogo a brincar nas suas feições. Porque quando te vi naquele restaurante, a afastar-te de tudo o que era seguro e familiar, vi alguém a cometer o mesmo erro que eu cometi. Alguém demasiado orgulhoso para pedir ajuda, demasiado teimoso para ver o perigo. Ele aproximou-se e eu pensei, talvez desta vez eu a consiga salvar. Talvez desta vez eu consiga fazer as coisas bem. Eu não sou um arco de redenção, Dante, eu sei. As suas mãos enquadraram o meu rosto, mas talvez sejas uma segunda oportunidade. Ele beijou-me então, desesperado, consumidor, como se estivesse a tentar derramar 6 anos de luto e solidão e esperança num único momento. Eu beijei-o de volta com a mesma ferocidade. As minhas mãos a agarrarem a sua camisa, puxando-o para mais perto. Isto era perigoso, imprudente, tudo o que eu não devia querer. Mas Deus, eu queria-o de qualquer maneira. Separamo-nos, a respirar com dificuldade, e ele encostou a sua testa na minha. Não vou deixar que o que aconteceu a Sofia te aconteça, disse ele. Custe o que custar, quem quer que eu tenha de matar. Dante, vidro estilhaçou-se. A janela explodiu para dentro e senti o Dante a atirar-me ao chão enquanto os tiros irrompiam. As balas rasgaram a casa, estilhaçando madeira, destruindo a pintura da Sofia, os seus móveis, a sua memória. Dante cobriu o meu corpo com o seu, uma mão a proteger a minha cabeça. Fica embaixo, rosnou ele. Depois rolou para o lado e tirou uma arma de um lugar que eu não tinha visto. Ele disparou de volta pela janela partida. 3 tiros, precisos e mortais. O silêncio instalou-se. Ele foi até a janela. Arma levantada a verificar. Depois o seu telemóvel estava fora. Italiano rápido para o receptor. Temos de ir, disse ele, puxando-me para cima. Agora. Quem era? Vulov. O seu rosto estava esculpido em pedra. Afinal, não estão todos mortos. Ele agarrou na minha mala com uma mão, manteve a arma na outra e puxou-me em direção à porta dos fundos. E ele olhou para mim e a escuridão nos seus olhos fez o meu sangue gelar. Agora vês o que amar-me realmente custa.
Corremos para a noite e atrás de nós, a casa da Sofia, o seu refúgio, a sua memória, começou a arder. Não paramos de correr até chegarmos a uma estrada secundária, onde um jipe preto já estava à espera. Dante empurrou-me para o banco de trás, entrou ao meu lado e o motorista arrancou antes de a porta fechar completamente, sem perguntas, sem explicações necessárias. Foi então que comecei a tremer. Respira. A mão de Dante estava nas minhas costas, firme e quente. Apenas respira, mas eu não conseguia. Não conseguia respirar fundo. Não conseguia parar de ver a janela a explodir. Não conseguia deixar de ouvir o som das balas a rasgar a madeira e a memória. Eu podia ter morrido. As palavras saíram quebradas. Podíamos, mas não morremos. Ele puxou-me contra o seu peito, uma mão no meu cabelo, a manter-me inteira enquanto eu desmoronava. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Pressionei o meu rosto contra a sua camisa e deixei-me quebrar. Todo o medo que eu tinha estado a reprimir desde o armazém, desde as mensagens, desde que tinha assinado aquele maldito contrato, tudo veio à tona em soluços e lágrimas que eu não conseguia controlar. Ele abraçou-me durante tudo. Não me disse para me acalmar. Não prometeu que tudo ficaria bem. Apenas me abraçou. O seu batimento cardíaco firme contra o meu ouvido. A sua mão a acariciar o meu cabelo com uma gentileza que fazia tudo doer mais. Quando chegamos à cidade, eu estava vazia. Para onde vamos? A minha voz era a minha casa. A penthouse. Ele ainda me estava a abraçar. Não me tinha largado. É uma fortaleza. Segurança 24 horas. Vidro à prova de bala. Guardas em quem confio a minha vida. Disseste que a Sofia também estava segura. As suas mãos pararam. Eu sei. E eu estava errado, mas não estou errado sobre isto. Ele inclinou o meu queixo para cima, forçando-me a olhá-lo. Eu não te vou perder, entendes? Eu incendeio esta cidade inteira antes de deixar que te toquem. A certeza na sua voz devia ter me assustado. Em vez disso, fez-me sentir mais segura do que me sentia há dias. A penthouse era exatamente o que eu esperava. Elegante, moderna, estéril. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Móveis caros que pareciam nunca ter sido usados. Arte nas paredes que provavelmente custava mais do que todo o meu empréstimo falhado para o negócio. Não parecia nada com o Dante. O quarto de hóspedes é no fundo do corredor, disse ele, pousando a minha mala. Tudo o que precisas deve estar lá. Se não, onde dormes? Ele fez uma pausa, surpreendido. Quarto principal, do outro lado do apartamento. Mostra-me. Algo cintilou nos seus olhos. Ara, não quero ficar sozinha esta noite. A admissão custou-me, mas forcei-a a sair de qualquer maneira. Por favor. Ele estudou o meu rosto por um longo momento, depois acenou com a cabeça. O seu quarto era diferente do resto do apartamento. Mais escuro, mais vivido. Livros empilhados nas mesas de cabeceira, uma camisa atirada sobre uma cadeira, o cheiro fraco do seu perfume no ar. Real. Eu fico no sofá, disse ele. Não. Sentei-me na beira da sua cama, subitamente exausta. Fica. Apenas fica. Não acho que seja uma boa ideia. Por quê? Porque talvez tenhas de ser humano por uma noite. Olhei para ele. Vi-te a espancar um homem até sangrar. Vi-te a matar pessoas através de uma janela. Fugi de tiroteios contigo. Acho que já passamos da fase de fingir que isto é apenas um negócio. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele ia recusar. Depois tirou o casaco, afrouxou a gravata e sentou-se ao meu lado. A Sofia costumava dizer a mesma coisa, disse ele em voz baixa, que eu passava tanto tempo a ser o que todos precisavam que eu fosse, que me esquecia de como ser eu mesmo. O que lhe disseste? Que eu mesmo não valia a pena ser conhecido. Ele olhou para mim. Ela discordou. Eu também. A sua mão encontrou a minha, os dedos a entrelaçarem-se nos meus. Não sabes o que estás a dizer, não sabes o que eu fiz. Então conta-me. Virei-me para o encarar de frente. Chega de segredos, chega de meias-verdades. Se estou nisto, se estou a arriscar a minha vida só por estar perto de ti, mereço saber tudo. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois, eu tinha 17 anos quando matei o meu primeiro homem. As palavras pairaram no ar entre nós. O meu pai geria o negócio da família, importação e exportação.
principalmente legal, com o suficiente de ilegal para manter as coisas interessantes. Ele era bom nisso. Mantinha todos felizes, todas as famílias em equilíbrio. O seu maxilar cerrou-se. Depois os Volkovs decidiram que queriam mais. Foram à nossa casa, puseram uma arma na cabeça da minha mãe e disseram ao meu pai para entregar os seus territórios ou vê-la morrer. O que ele fez? Entregou-os. Tudo. 40 anos de construção desapareceram numa noite. A voz de Dante estava oca. Eles mataram-na na mesmo à nossa frente. Depois mataram-no a ele. Dante, eu estava escondido no armário. Vi tudo através de uma fresta na porta. E eu sabia que se ficasse escondido, se ficasse seguro, eles seriam donos de mim para sempre. Ele olhou para mim. Então eu saí, peguei na arma do meu pai e matei o homem que matou a minha mãe. Eras uma criança. Eu era um sobrevivente. O seu polegar desenhou padrões na minha palma. Depois disso, o meu tio assumiu. Reconstruiu tudo o que o meu pai perdeu. Ensinou-me a ser implacável, a fazer as pessoas temerem-me, a transformar o luto em poder. Quando fiz 25 anos, eu comandava toda a operação. Aos 30, já tinha eliminado todas as famílias que nos tinham desafiado. Exceto os Volkovs. A sua expressão escureceu. Eles desapareceram depois da Sofia. Espalharam-se. Pensei que os tinha matado a todos, mas obviamente ele gesticulou para a janela. As baratas sobrevivem sempre. Eu devia estar aterrorizada. Devia ter fugido deste quarto, deste homem, desta vida que ele me estava a oferecer. Em vez disso, encostei a minha cabeça no seu ombro. Lamento, disse eu, pelos teus pais, pela Sofia, por tudo. Não tenhas pena de mim. O seu braço envolveu-me, puxando-me para mais perto. Eu fiz as minhas escolhas. Vivo com elas. Arrependes-te? De alguma coisa? Ele ficou em silêncio então. Arrependo-me da Sofia. Arrependo-me de não a ter protegido. Mas o resto? Ele pressionou os lábios no meu cabelo. Não, porque me trouxe aqui. A ti. Sentamo-nos em silêncio. A cidade a brilhar para além das janelas. O perigo à espreita, algures naquelas luzes. O que acontece agora? Perguntei. Agora descubro quem está a ajudar os Volkovs. Alguém lhes disse onde era aquela casa. Alguém próximo de mim. A sua voz tornou-se fria. E quando os encontrar, vou fazê-los desejar nunca ter nascido. E eu? Tu ficas aqui, segura, até isto acabar. Afastei-me para olhá-lo. Por quanto tempo? O tempo que for preciso. Isso não é uma resposta, é a única que tenho. Ele segurou o meu rosto. Não te posso perder, Ara. Não como a perdi a ela. Não sobreviveria a isso novamente. Beijei-o então, suave, cuidadoso, uma promessa que não tinha a certeza de poder cumprir. Então não me percas, sussurrei contra os seus lábios. Ele beijou-me de volta, mais fundo desta vez, puxando-me para o seu colo. As suas mãos emaranharam-se no meu cabelo. Os meus dedos agarraram os seus ombros. E por um momento, o mundo reduziu-se apenas a este calor e desejo, e a necessidade desesperada de me sentir viva depois de ter estado tão perto da morte. Caímos na sua cama, ainda a beijar-nos, e senti-o hesitar. Não temos de. Eu quero, disse eu. Eu quero isto. Eu quero-te a ti. Os seus olhos procuraram os meus, à procura de dúvida. Ele não encontraria nenhuma. Não esta noite. Acordei com a luz do sol a entrar pelo vidro à prova de bala e o braço de Dante pesado sobre a minha cintura. Por um momento deixei-me fingir que isto era normal, que eu era apenas uma mulher a acordar ao lado de um homem por quem me estava a apaixonar num belo apartamento com um futuro inteiro pela frente. Então a realidade voltou com força. A casa a arder, os tiros, os Volkovs, o fantasma da Sofia ainda a assombrar cada canto da vida de Dante. E eu envolvida em tudo isso, marcada por associação. Estás a pensar demasiado alto. A voz de Dante estava rouca de sono. O seu braço apertou-se à minha volta, puxando-me de volta contra o seu peito. Consigo ouvir o teu pânico daqui. Não estou em pânico. Mentira. Os seus lábios roçaram no meu ombro. O que se passa? Ontem à noite. Virei-me para o encarar. À luz da manhã, ele parecia mais jovem de alguma forma. Vulnerável. Acabamos de tornar tudo mais complicado? Provavelmente. A sua mão desenhou padrões na minha anca. Arrependes-te?
Pensei na forma como ele me tinha tocado. Reverente, cuidadoso, como se eu fosse algo precioso. Na forma como ele tinha sussurrado o meu nome na escuridão. Na forma como me tinha abraçado depois, o seu coração a bater contra as minhas costas. A sua respiração no meu cabelo. Não, disse eu, mas estou aterrorizada com o que isso significa. Significa que agora és minha, completamente. Os seus olhos encontraram os meus. Não por causa do contrato, ou do dinheiro, ou do negócio, mas porque nunca te vou deixar ir. Isso não é romântico, Dante. Isso é possessivo. Eu sei. Ele beijou-me lenta e profundamente, mas eu deixei de fingir ser um bom homem há muito tempo. O seu telemóvel vibrou, áspero e insistente. Ele afastou-se com uma praga. Pegou-o da mesa de cabeceira. O quê? A sua voz tornou-se fria. Todos os vestígios de suavidade desapareceram. Quando? Quantos? Não. Mantenham-no vivo. Quero falar com ele pessoalmente. Ele desligou, já se estava a levantar da cama. O que aconteceu? Encontraram o atirador da noite passada. Ele está no armazém. Dante estava a vestir-se com eficiência militar e está pronto para falar. O medo atravessou-me. Vais? Sim. Ele não olhou para mim. Fica aqui. Não saias do apartamento. Não abras a porta a ninguém exceto ao Marco. Marco? O homem do armazém. Ele trabalha para mim agora. Aprendeu a sua lição. Dante pegou no seu casaco, verificou a sua arma. Ele deve-me a vida. Ele vai proteger-te com ela. Dante, espera. Enrolei o lençol à minha volta, segui-o até a porta do quarto. E se for uma armadilha? E se eles quiserem que tu vás? Então terão o que querem. A sua expressão estava esculpida em gelo, mas não vão gostar do que vem com isso. Ele beijou-me uma vez, forte, possessivo, final, e foi-se embora. Fiquei ali, enrolada nos seus lençóis, ainda a sentir o fantasma das suas mãos na minha pele. E percebi algo aterrador. Estava apaixonada por ele. Não pela versão que tinha construído na minha cabeça. O benfeitor perigoso. O investimento complicado. O ele real. O homem que me tinha abraçado durante a minha crise. Que tinha partilhado as suas piores memórias. Que tinha feito amor comigo como se eu fosse a única coisa que o mantinha humano. E ele estava a caminhar para o perigo enquanto eu ficava para trás como uma princesa indefesa. Vesti-me. Marco bateu a porta 30 minutos depois. Jovem, nervoso, o mesmo homem assustado do armazém. Mas havia algo diferente nos seus olhos agora. Determinação, lealdade. O Sr. Moretti disse que talvez tentasse sair. Ele disse que eu não ia. Ele também disse para te dar isto se o fizesses. Marco estendeu um envelope. Dentro havia uma única folha de papel. A caligrafia de Dante, nítida e precisa. Ara, sei que és teimosa o suficiente para me ignorar. Sei que pensas que podes ajudar, que ficar para trás te torna fraca. Mas estás errada. A coisa mais forte que já fizeste foi confiar em mim o suficiente para adormeceres nos meus braços na noite passada. A coisa mais corajosa é deixares-me proteger-te agora. A Sofia morreu porque a trouxe para o meu mundo a pensar que o amor era suficiente. Não era. Ela precisava de distância, segurança, uma vida separada da minha. Eu não lhe dei isso. Estou a dar-te a ti. Fica segura. Constrói a tua boutique. Sê a mulher que se afasta das mesas de jantar e não olha para trás. Essa é a mulher que preciso que sejas, porque se tu morreres, eu morro contigo. E tenho demasiadas pessoas que ainda precisam que eu seja um monstro. As minhas mãos tremeram enquanto eu lia e relia. Senhora, a voz de Marco era gentil. Ele realmente se importa consigo. Sabe, trabalho para ele há 3 anos. Nunca o vi assim por ninguém, nem mesmo pela Sofia. A Sofia era diferente. Ela era. Marco procurou por palavras. Ela era a sua paz. Você é o seu fogo. E neste momento ele precisa desse fogo vivo mais do que precisa de qualquer outra coisa. Olhei para a porta, para o Marco, para a cidade, para além do vidro à prova de bala. Quanto tempo até ele voltar? Se tudo correr bem, 2 horas. Se não, a expressão de Marco escureceu. Pode ser nunca. As palavras atingiram-me como balas. Leva-me à boutique, disse eu de repente. Preciso de a ver.
Preciso de fazer algo com as minhas mãos ou vou enlouquecer. O Sr. Moretti disse. O Sr. Moretti não está aqui. Peguei na minha mala, a carta de Dante apertada na outra mão. E eu ainda sou uma mulher livre, contratada, protegida, provavelmente louca, mas livre. Marco hesitou, depois acenou com a cabeça. 30 minutos, depois voltamos diretos. A boutique estava perfeita à luz do dia, exatamente como eu a tinha imaginado. Andei pelo espaço a tentar ver para além do medo, a tentar agarrar-me ao sonho que tinha começado tudo isto. O Dante tinha me dado isto. Acontecesse o que acontecesse, ele tinha me dado esta oportunidade. Senhora Ara. O Marco estava junto à porta, com o telemóvel ao ouvido. O seu rosto ficou pálido. Precisamos de sair agora. O que se passa? O atirador no armazém. Ele deu um nome. Marco agarrou no meu braço, já a puxar-me em direção à porta. É alguém de dentro da organização do Sr. Moretti. Alguém que tem estado a passar informações aos Volkovs há meses. Quem? A porta da boutique abriu-se com um estrondo. Um homem estava lá, mais velho, cabelo grisalho, fato caro. Reconheci-o de algum lugar. O apartamento de Dante. Fotos na parede. Tio Vincent. A voz de Marco era quase um sussurro. O homem mais velho sorriu e foi a coisa mais fria que eu já tinha visto. Olá, sobrinho. Senhora Lauren. Ele tirou uma arma do casaco. O Dante realmente devia ter se mantido longe de raparigas bonitas. Isso mete-o sempre em apuros. Tu és o traidor. Respirei. Sou um pragmático. Vincent entrou, fechou a porta atrás de si. E estou cansado de esperar que o meu sobrinho morra. Os Volkovs estão a oferecer-me tudo. Os seus territórios, os seus negócios, o seu dinheiro. Tudo o que tenho de fazer é dar-lhes a única coisa com que ele realmente se importa. Ele apontou a arma ao meu peito. Tu. Marco moveu-se para me proteger, mas Vincent foi mais rápido. O tiro foi ensurdecedor no espaço vazio. Marco caiu. Eu gritei. Não te preocupes, disse Vincent calmamente. Ele ainda não está morto, mas tu vens comigo. E quando o Dante vier por ti, e ele virá, os Volkovs estarão à espera. Ele agarrou no meu braço e eu lutei, dei pontapés, gritei, arranhei-o, mas ele era mais forte e a arma pressionada contra as minhas costelas fez-me congelar. Assim está melhor. Ele arrastou-me em direção à porta. Vamos partir o coração do meu sobrinho. Enquanto ele me puxava para o carro à espera, vi o Marco a tentar rastejar em direção ao seu telemóvel, o sangue a espalhar-se pelo chão da boutique. E eu sabia que o Dante estava a caminhar para um massacre. E era tudo por minha causa. Mantiveram-me num armazém diferente do de Dante. Este cheirava a ferrugem e a decadência e a sangue velho. As minhas mãos estavam presas a uma cadeira com abraçadeiras. E Vincent estava junto à janela, a observar a rua como se estivesse à espera da manhã de Natal. Ele virá, disse Vincent, mais para si mesmo do que para mim. A lealdade familiar sempre foi a sua fraqueza. Tu és a família dele. A minha voz estava rouca de tanto gritar. Como podes fazer-lhe isto? Família? Vincent riu, agudo e amargo. Eu criei aquele rapaz depois de os pais dele morrerem. Ensinei-lhe tudo. E como é que ele me paga? Assumindo o controle, pondo-me de lado, tratando-me como uma relíquia. Ele confiava em ti. Ele tinha pena de mim. Vincent virou-se e eu vi os anos de ressentimento gravados no seu rosto. Tudo o que eu construí, ele leva o crédito. Cada decisão que eu aconselhei, ele leva a glória. Estou cansado de ser a sombra. Os Volkovs estão a oferecer-me uma oportunidade de sair para a luz, traindo-o, matando a Sofia. Algo cintilou nos seus olhos. A Sofia foi um acidente. Eu nunca quis. Ele parou, recompôs-se. Não importa agora. Ela está morta. E em breve o Dante também estará. A porta abriu-se de rompante. Não era o Dante. 3 homens de roupa escura, armas em punho. Soldados Volov. Reconheci as tatuagens, os olhos frios. Ele está a 2 ruas de distância, disse um em inglês com sotaque pesado. A vir rápido, sozinho. Perfeito. Vincent verificou a sua própria arma. Lembrem-se, firam-no. Não o matem. Quero que ele assista antes de morrer. Eles tomaram posições à volta do armazém, atrás de caixotes, nas sombras, criando uma zona de morte. E o Dante estava a caminhar diretamente para ela. Tinha de o avisar. Tinha de fazer alguma coisa.
Ele vai matar-vos a todos, disse eu em voz alta. Vocês pensam que estão prontos para ele, mas não estão. Eu vi o que ele faz às pessoas que ameaçam o que é dele. Calem-na, ordenou Vincent. Um dos soldados moveu-se na minha direção. Mas a porta do armazém explodiu para dentro. Dante estava na entrada, arma levantada, e parecia a própria morte encarnada. Sangue salpicava a sua camisa. Não era dele, rezei, e os seus olhos estavam negros de raiva. Tio, a sua voz era mortalmente calma. Deixa-a ir. Acho que não. Vincent pôs-se atrás da minha cadeira, pressionou a arma na minha têmpora. Larga a tua arma ou pinto as paredes com os miolos dela. O maxilar de Dante cerrou-se. Por um momento terrível, pensei que ele poderia realmente disparar através de mim para atingir o Vincent. Depois ele baixou a arma, deixou-a cair no cimento. Bom rapaz, a voz de Vincent pingava veneno, sempre tão previsível quando se trata dos teus brinquedos. Primeiro a Sofia, agora esta. Quando vais aprender? Deixa-a ir, disse Dante. O teu problema é comigo, o meu problema é que tu existes. A mão de Vincent tremeu contra a minha cabeça. Dei 40 anos a esta família. 40 anos na sombra do teu pai, depois na tua. E o que recebo? Uma pensão, uma palmadinha na cabeça. Eu dei-te tudo, deste-me migalhas. A compostura de Vincent quebrou-se. O teu pai prometeu-me parceria, partes iguais. Depois ele morreu e tu ficaste com tudo porque não eras forte o suficiente para o manter. Dante deu um passo em frente. Achas que os Volkovs te vão tratar melhor? Eles estão a usar-te, Vincent. No momento em que eu morrer, tu és o próximo. Aí é que te enganas. Vincent gesticulou e os soldados aproximaram-se de Dante. Eu tenho influência. Tenho planos. Tenho. Atirei-me para o lado. A cadeira caiu no chão. O tiro de Vincent foi para o lado. Dante moveu-se como um relâmpago, agarrou na arma do soldado mais próximo, usou-o como escudo. Enquanto as balas irrompiam, tudo se tornou um caos. Dante moveu-se através deles como uma força da natureza. 3 tiros, 3 corpos a cair. Vincent correu para a porta dos fundos, mas Dante foi mais rápido. Ele derrubou o tio ao chão e ouviu o som doentio de osso a partir-se. Depois, silêncio. Dante estava de pé, a respirar com dificuldade. Vincent inconsciente aos seus pés. Ele virou-se para mim e o alívio nos seus olhos foi devastador. Ara. Ele estava ao meu lado em segundos, a cortar as abraçadeiras, a verificar se eu tinha ferimentos. Estás ferida? Eles. Estou bem. A minha voz quebrou. O Marco. O Vincent disparou. O Marco na boutique. Ele está vivo, em cirurgia. Dante puxou-me contra o seu peito e sentiu-a tremer. Quando voltei e não te encontrei, pensei. Ele não conseguiu terminar. Eu sei. Abracei-o com a mesma força. Desculpa. Devia ter ouvido. Não. Ele afastou-se e segurou o meu rosto. Tinhas razão. Não te posso manter trancada. Não posso continuar a tentar proteger-te do meu mundo quando já fazes parte dele. Sirenes soaram à distância. Polícia, ambulâncias, os seus próprios homens a chegar como reforços. O que acontece agora? Perguntei. Ele olhou para a forma inconsciente de Vincent, para os corpos dos soldados Volov, para o sangue e a violência que nunca desapareceriam completamente. Agora limpo a confusão da minha família. Ele beijou a minha testa. E depois faço algo que devia ter feito há semanas. 3 meses depois, a boutique abriu. Era tudo o que eu sonhava. Artigos de couro de Florença, lenços de seda de Milão, joias de pequenos artesãos que descobri através dos contactos de Dante. O tipo de espaço bonito e curado onde cada item contava uma história. A imprensa adorou. Os clientes adoraram. Eu tinha conseguido. Construído algo real. Algo meu. Bem, principalmente meu. O nome de Dante estava nos papéis. O seu dinheiro nas contas, mas ele tinha mantido a sua promessa. Eu tomava as decisões. Ele apenas garantia que eu tinha os recursos para as tomar bem. Vincent estava na prisão, a aguardar julgamento. Os Volovs restantes tinham se espalhado depois de Dante ter desmantelado sistematicamente a sua operação. O Marco tinha sobrevivido, estava agora a fazer a segurança da boutique, a cochear mas leal. E o Dante, o sino da porta tocou. Levantei o olhar de um expositor para o ver a entrar, com as mãos nos bolsos,
com um ar impossivelmente bonito na luz do final da tarde. A fechar mais cedo? Perguntou ele. Talvez. Dei a volta ao balcão. O que tinhas em mente? Ele tirou uma pequena caixa do casaco, de veludo antiga. O meu coração parou. Sei que isto é complicado, disse ele. Sei que não sou o que sonhaste quando imaginaste o teu futuro. Sou violento, perigoso, provavelmente amaldiçoado. Mas ele abriu a caixa, revelando um anel que me tirou o fôlego. Tu fazes-me querer ser melhor. Não perfeito, apenas melhor. Dante, não te posso prometer o normal. Não te posso prometer segurança. Mas posso prometer que todos os dias, pelo resto da minha vida, vou escolher-te, proteger-te, amar-te com tudo o que me resta. Ele ajoelhou-se e as lágrimas turvaram a minha visão. Casa comigo. Constrói uma vida comigo. Mostra-me que o amor nem sempre acaba em cinzas. Pensei em tudo o que nos tinha trazido até aqui. A violência, o medo, os segredos e o sangue, e as escolhas impossíveis. Pensei na forma como ele me abraçou na escuridão, na forma como me deu o meu sonho, na forma como me deixou ver as suas partes quebradas e confiou em mim para não fugir. Sim, sussurrei. Sim. Ele colocou o anel no meu dedo, da sua avó, disse-me ele mais tarde, e beijou-me como se eu fosse oxigênio. Lá fora, a cidade continuava. Perigosa, bonita, nossa. Não éramos um conto de fadas. Éramos algo mais sombrio, mais complicado. Mas éramos reais. E às vezes, esse é o único final feliz que importa.